eu prometi hoje uma aula de sistema de registro de preço. Mas antes, rapidinho, eu vou me apresentar, né? Afinal de contas, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar rapidamente. Rapidamente, para mim, um cara que gosta de falar, assim, 30 minutos, 40 minutos. Então, a minha aula vai ter 30, 40 minutos. Eu me comprometo de tentar ser breve, e para mim, isso é um tempo breve, pode acreditar. Eu vou falar de sistema de registro de preço, vou falar um pouquinho da fundamentação legal, mas rapidamente, porque eu não estou aqui para falar de direito. Vou falar das etapas, vou falar o que é uma ata de registro de preço, quando que a administração usa, quem são os personagens, como é que se dá essa questão do compromisso unilateral, qual é a vigência da ata, falar um pouquinho sobre revisão de preço, cancelamento de preço, e se der tempo ainda falo de carona no registro de preço. É muita coisa para falar. Eu imagino que nessa audiência de 88 nesse momento, 89 que estão me assistindo, eu acredito que tenham pessoas com um nível de conhecimento diferenciado, tá legal? Alguns já me conhecem aí, no meu canal do YouTube, já temos quase 13 mil inscritos no canal do YouTube, um canal onde eu falo para licitantes, onde eu falo para empreendedores que pretendem, então, que nem sabem que existe um mercado de governo, e lá eu ensino gratuitamente, num projeto que eu chamei Bora Ocupar, eu ensino gratuitamente como é que se faz para participar de licitação. Mas é pouco, porque eu tenho muita coisa para falar, então a gente agora está com essa parceria com a Effect e com a FIC Treinamento Digital, com essas aulas ao vivo. Depois dessas aulas elas vão ficar lá no meu canal, mas o mais legal é assisti-la em tempo real, porque depois eu pretendo ficar aqui para responder as suas perguntas, se você tiver pergunta. Então fique comigo nesse tempo aí, e vamos falar um pouquinho sobre sistema de registro de preço. Tá legal? Eu vou deixar para responder as perguntas depois. Beber uma aguinha aqui. Então primeiro eu vou dar aula, e depois eu vou responder as perguntas. Se você tiver dúvida, fique aí, e a gente vai tentar responder a todas elas. Tá legal? Tem um chat aqui do lado, se você tiver problema tecnológico, tem a equipe da Effect, a equipe da FIC Treinamento Digital, para tentar te ajudar aí. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de registro de preço. O que é o sistema de registro de preço, esse nome meio maluco? Bem, a administração pública brasileira, ela é muito grande. O mercado de compras governamentais é um mercado bilionário. São milhares de reais todas as horas. Por hora, o governo assina um monte de contrato. Os governos, na verdade, né? São muitos governos. Esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. O governo está comprando o tempo todo. E ele compra o quê? Ele compra de tudo. Essa semana eu estava olhando no jornal que eu recebi no Sinal, eu vi lá um edital de licitação para esterco. Administração comprando esterco. Né? Então, assim, ela compra de tudo. A administração compra serviços, realiza obras, compra de tudo. Então, seja lá qual for o teu ramo de atuação, você é um vendedor de produtos, um prestador de serviço, um empreiteiro, seja lá o ramo que você atua, existe muito dinheiro esperando por você. Existe muito contrato falando assim, me pega aqui, ele está te esperando. Tá legal? Então, como é que a administração faz isso? Em regra, toda vez que a administração vai contratar, o que ela faz? Ela faz uma licitação. Então, a regra é que a administração pública, na hora de escolher quem vai contratar, faça uma licitação. Bem, isso daí a gente vai falar em outros momentos, a licitação propriamente dita. Hoje eu estou aqui para falar para você sobre o registro de preço. Tá legal? O que a administração faz? Como a administração toda hora compra bens, toda hora contrata prestação de serviço, existe na legislação brasileira uma figura que é a figura do registro de preço. Como é que isso funciona? É um pouco complexo, mas eu vou tentar te explicar. A administração pública, existem algumas situações em que ela não vai realizar uma licitação para imediatamente contratar um bem ou a aquisição de um produto.
né, a prestação de serviço ou aquisição de um produto. O que ela faz? Ela, para poder se planejar, para poder ganhar tempo na hora de contratar, ela faz uma licitação para fazer contratos futuros. Veja, ela não vai contratar necessariamente logo depois que acaba a licitação. Existe licitação que ela é realizada para, na sequência, a administração contratar um bem ou contratar a prestação de um serviço. Agora, existe a outro tipo de licitação, que é da aula de hoje, é Sistema de Registro de Preço. Licitação SRP, licitação para Sistema de Registro de Preço. Como funciona isso? Presta atenção. A administração pública, ela realiza uma licitação como se fosse contratar um bem, como se fosse contratar um serviço. Só que o vencedor da licitação, ele não vai ser imediatamente contratado. Ele vai assinar um pré-contrato. Então, ele vai registrar o preço dele, ele vai colocar lá o preço que ele participou da licitação e aquele preço vencedor da licitação, vai constar de um registro lá nos bancos de dados da administração pública, e a administração pública, então, quando ela precisar, quando ela achar que é a hora, ela vai, então, ligar, entrar em contato com esse fornecedor, que tem o seu preço lá registrado, e já vai chamá-lo para assinar um contrato. Então, o que eu quero que você tenha em mente? Caramba, Marcela está da Itália. Boa tarde, Marcela. Olha só, o que acontece? Quando você tem a licitação para registro de preço, a licitação ocorre em 3 momentos, são 3 etapas. Quais são essas etapas? A licitação, que normalmente se faz pela modalidade pregão. Depois você vai ter a ata de registro de preço. E depois você vai ter o contrato. Veja, numa licitação para contratar imediatamente com o fornecedor, com um prestador de serviço, a administração realiza em 2 etapas. Realiza uma licitação e depois chama para assinar o contrato. Aqui no sistema de registro de preço, o processo se dá em 3 etapas. A licitação. Aí venceu a licitação, aí assina um documento chamado Ata de Registro de Preço e deixa lá o seu preço registrado. Para contratações futuras. Quando a administração achar que é a hora, que ela precisar do serviço, que ela precisar daquele produto, ela vai entrar em contato com aquele fornecedor que tem lá o seu preço registrado e vai convocá-lo para que se assine um contrato. Entenderam? Então a licitação, ela existe também. Só que são 3 os momentos. O legislador resolveu chamar esse documento de Ata de Registro de Preço. Sinceramente, eu acho que foi uma decisão péssima, foi uma decisão muito ruim, porque Ata de Registro de Preço não entrega na língua portuguesa a sensação do que aquele documento representa. Era muito melhor que a administração ou que a lei chamasse esse documento de pré-contrato, porque afinal de contas é isso que ele é. Então, quando a administração faz uma licitação para registro de preço, o vencedor da licitação não assina um contrato de fornecimento ou um contrato de prestação de serviço. O vencedor assina um pré-contrato. Pré-contrato onde ele se compromete a futuramente, se for o caso, fornecer o produto ou prestar aquele serviço conforme o preço que está ali registrado. Então, a ata de registro de preço seria muito melhor que ela fosse chamada de pré-contrato. Então fica aqui minha dica para você. Uma dica para você. Pega essa dica e incorpora aí para você. Toda vez que você lê ata de registro de preço, cria uma tecla SAP na sua mente e já coloca assim, pré-contrato. Pré-contrato. Então eu venci uma licitação SRP e aí fui convocado para assinar o pré-contrato. Aí quando você chega lá, você vai ver que está chamando de ata de registro de preço. Mas, na verdade, ele tem todo o formato de contrato. Cláusula primeira, cláusula segunda, data da vigência e tudo mais. Entendeu? Então, o que é o pré-contrato? No pré-contrato, você, fornecedor, se compromete a fornecer aquele produto ou a prestar aquele serviço de acordo com o que está previsto ali no edital, na sua proposta, mas principalmente de acordo com o que está previsto na ata de registro de preço, ou seja, no pré-contrato.
Ficou claro isso daí? Então, a ata de registro de preço, ou seja, o pré-contrato, na verdade, um meio do caminho. Ela vem depois da licitação, mas antes do contrato propriamente dito. Beleza? Então, olha só. 5 e 12 já somos 117 em sala. Muito bacana. Estou muito feliz, muito grato por você estar aqui assistindo essa aula aqui comigo. Beleza? Então, vamos lá. Quando é que a administração usa a ata de registro de preço? Você vai falar assim, Rodrigo, mas esse treinamento não é para administração pública. Bem, é verdade. Esse treinamento é voltado para empreendedores, é voltado para pessoal que trabalha em setor de licitação de empresas, é voltado para microempreendedor individual que está montando seu negócio e quer vender para governo, não sabe como, é voltado para pequenos empresários, microempresa, EPP. Então, esse treinamento é voltado para você, empreendedor. Agora, eu quero que você entenda como é que funciona lá na administração pública, para que você possa entender quando que a administração vai fazer uma licitação para registrar preço. Ela vai fazer isso em 4 grandes situações, tá legal? Você não precisava saber disso, mas eu vou te dar essa informação para você entender todo o cenário. Olha só, o que acontece? A administração pública, quando ela não sabe exatamente qual é a demanda que ela vai ter, ela usa o registro de preço. Então vamos imaginar, Polícia Rodoviária Federal é um órgão que utiliza muitos veículos. Obviamente eles trabalham com uma frota muito grande e a quantidade de peças que quebram ou que precisam de reposição é imensa. Então eles têm mais ou menos uma ideia de quantos pneus ele vai precisar no ano de 2018 ou de quantas baterias para trocar nas suas viaturas. Mas eles não sabem exatamente. Então o que a Polícia Rodoviária prefere fazer? Ao invés de fazer uma licitação para comprar 1000 pneus, o que ela faz? Ela faz uma licitação para registrar preços de 1000 pneus. E aí, depois que o vencedor da licitação assina a ata de registro de preço, ou seja, o contrato, o que a polícia começa a fazer? Ela começa a entrar em contato com esse camarada, com esse fornecedor, e vai fazendo pequenos contratos. Contratos de 3 pneus, de 20 pneus, de 40 pneus, até que se chegue a 1000 pneus. Entenderam? Caso chegue, né? Pode ser que a administração não precise de 1000. Então, ela não tem uma demanda muito comprometida, muito certa. Ela tem uma demanda estimada. A imprevisibilidade da demanda gera ela a fazer uma licitação para registro de preço. Beleza? Então, veja bem, olha só. Quando você está diante dessa situação, você começa a imaginar assim, caramba, então eu vou participar de uma licitação para vender pneu para a Polícia Rodoviária Federal, tem aqui 1000 pneus, mas pode ser que eu não venda 1000. É isso mesmo. Pode ser que você venda bem menos do que 1000, porque a administração não assume com você, fornecedor, o compromisso de contratar 1000. Mas você, fornecedor, assume com ela o compromisso de vender 1000 caso ela precise. O que para você, na maioria dos casos, não vai ter problema nenhum, o que você quer mais é vender mesmo. Outra hipótese em que a administração utiliza o sistema de registro de preço é quando ela resolve fazer uma licitação coletiva. O que é isso? Um órgão público que precisa comprar pneu, no meu exemplo, é a Polícia Rodoviária Federal. Mas imagine, por exemplo, o INSS, né? A Superintendência do INSS também tem uma frota. Não uma frota tão grande quanto a Polícia Rodoviária Federal, mas tem lá a sua frota. E pode ser que ela também queira comprar pneu. Só que ela não tem estimativa de comprar 1000 pneus em 2018. Ela tem a estimativa de comprar 50 pneus em 2018, vamos imaginar. Ora, claro que se ela fosse fazer uma licitação para comprar 50 pneus, a chance dela conseguir um preço muito, muito competitivo é bem menor do que a licitação da Polícia Rodoviária Federal. Está claro isso para você? Claro que a administração pública, ela quer economizar, ela quer ganhar em economia de escala. Então, a lei prevê a possibilidade de 2 ou mais órgãos se juntarem, né, para fazerem uma única licitação. Uma licitação coletiva. Eu falei de 2 órgãos, pode ser que essa licitação reúna 10 órgãos. Entenderam? Então, quanto mais órgãos interessados em comprar o mesmo produto, em comprar o mesmo serviço, para os órgãos melhor, porque eles fazem uma única licitação e conseguem, provavelmente, preço mais competitivo que se cada um fizesse a sua própria
licitação. Percebo, então, que para a administração pública tem uma grande vantagem em fazer uma licitação para registro de preço. Existem outras indicações, mas essas são as duas maiores indicações, para licitações coletivas ou para demandas que são, de certa forma, imprevisíveis. Tá legal? Nós somos agora 122 ao vivo. Muito legal, muito grato. Se você chegou atrasado, não tem problema, a gente vai ficar aqui para responder a perguntas e depois essa aula também vai ficar lá no meu canal do YouTube, na minha página do Pequenos Licitantes, tá bom? Vamos avançar um pouquinho que a gente está correndo aí com o assunto, porque eu sei que a galera está aí animada. Olha só, o que acontece? Quando você está diante de uma ata, de uma licitação para registro de preço, o que nós temos? Não caiu a conexão, não. Eu que me distraí aqui no chat. Tá legal? Então vamos lá, vamos recapitular. Vou tentar me concentrar aqui na câmera. Então, olha só. Quando nós temos uma licitação para registro de preço, nós temos basicamente 3 personagens. Tá legal? 3 são os personagens na licitação para registro de preço e você precisa estar acostumado com essas expressões. Nesse meu exemplo, a Polícia Rodoviária Federal tinha mais interessada na ela tem a estimativa de fazer uma licitação para registrar preço de 1.000 pneus, beleza? 1.000 pneus. E ela coloca lá, 1.000 pneus para ser entregue na cidade de Vitória, na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O INSS fica também em Vitória, cidade do Espírito Santo, capital do Espírito Santo. Então o INSS fala assim, Polícia Rodoviária Federal, eu também quero participar de uma licitação para registrar preço. Vamos fazer juntos? Vamos. Mas quem vai ficar à frente do processo? A Polícia Rodoviária Federal. Então a lei chama ela de órgão G. Botar órgão G. G de quê? De gerenciador. Então o órgão gerenciador é o órgão que vai conduzir o processo licitatório. É quem vai designar o pregoeiro, é quem vai tomar conta da licitação. Então a licitação vai ser conduzida por quem? Pelo órgão gerenciador. E o INSS vai ser o quê? O INSS vai ser um órgão P, um órgão participante. Vou botar aqui a letra P. Então um vai ser o G e outro vai ser o órgão participante. Bem, vamos acrescentar mais um personagem nessa história? Vamos acrescentar um outro personagem. Vamos imaginar que a Universidade Federal do Espírito Santo também ficou sabendo que a Polícia Rodoviária Federal estava organizando uma licitação para registro de preço e ela entra em contato lá com a Polícia Rodoviária Federal e fala assim, eu também quero participar. Então, nós teremos 2 órgãos participantes, o INSS e a Universidade Federal do Espírito Santo. E quem vai ser o órgão gerenciador? A Polícia Rodoviária Federal. Vamos imaginar que a Universidade Federal do Espírito Santo tem uma estimativa de adquirir 150 pneus. 150 pneus. Então nós temos 150 da Universidade Federal, 50 do INSS e 1.000 da Polícia Rodoviária Federal. Então qual é a estimativa de pneus para essa licitação nesse nosso exemplo? 1.200 pneus. 1.200 pneus a serem aí registrados, preços registrados. E aí o que vai acontecer? A administração pública, então, vai conduzir essa licitação da mesma maneira que conduziria se fosse uma licitação para compra imediata. Ela vai fazer, por exemplo, o pregão eletrônico, que é o normalmente utilizado na esfera federal. Então, no pregão eletrônico, quem vai participar? O órgão gerenciador, que é a Polícia Rodoviária Federal, no nosso exemplo, e os órgãos participantes, a Universidade Federal e o INSS. E aí, há vários licitantes, vendedores de pneus, vão se interessar em registrar seus preços para contratações futuras. E vamos imaginar que determinado fornecedor, ele ganha a licitação e aí ele tenha lá o seu preço registrado, no nosso exemplo, hipoteticamente, por R$100. Tá legal? Então, qual é o personagem? O F, que é o fornecedor. Então, nós temos 3 personagens nessa história. Primeiro personagem, quem é?
é o órgão gerenciador, a Universidade Federal do Espírito Santo. Segundo personagem, quem é? Na verdade, são dois. Universidade Federal do Espírito Santo e o INSS. E o terceiro personagem, você. Você ganhou a licitação e você, então, é convocado. Convocado por quem? Pelo órgão gerenciador, pela Polícia Rodoviária Federal. É convocado para assinar o pré-contrato. Ah, não chama de pré-contrato, né? Chama de quê? De ata de registro de preço. Tá bom, então você vai lá e você vai assinar a ata de registro de preço. Nessa ata de registro de preço, qual é o seu compromisso? Seu compromisso é de fornecer, caso lhe sejam solicitados, até 1.200 pneus. De que maneira? 1.000 para a Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão gerenciador, 150 para a Universidade Federal do Espírito Santo e 50 para o INSS. No total, 1.200 pneus. Quer dizer, então, que você vai vender 1.200 pneus, cada um a R$100? Não, quer dizer que você pode vir a vender 1.200 pneus. Tá legal? E por quanto tempo isso vai rolar, hein? Olha só, não confunda o prazo do seu contrato com o prazo do pré-contrato. O que é pré-contrato mesmo, Rodrigo? É o que a lei chama de ata de registro de preço. Não confunda o prazo de vigência da ata com o prazo de vigência do seu contrato. Então, quando você ganha a licitação, no edital de licitação vai estar dizendo lá qual é exatamente o prazo de vigência do contrato, prazo de vigência da ata. O que diz a lei? Que a ata pode ter no máximo 12 meses. No máximo 12 meses o seu preço pode ficar ali registrado. No máximo 12 meses. O que acontece? Às vezes a administração pública pode botar um prazo menor. Por que a administração botaria um prazo menor? Ora, algumas hipóteses. Vamos imaginar que a administração perceba que ela vai botar o preço de um produto e o preço do pneu está meio associado com a variação do preço do petróleo no mercado internacional. E pode ser que vários vendedores de pneus tenham medo de se comprometer a manter aquele preço por um ano. Porque, afinal de contas, ele não sabe se a matéria-prima vai aumentar, se o seu fornecedor lá vai aumentar o preço. Então ele fica com medo. Ou ele não participa da licitação porque tem medo, ou ele vem para a licitação com um preço um pouquinho mais salgado. Então a administração pública pode perceber esse tipo de sensibilidade, ter essa sensibilidade, e colocar um prazo de validade da ata menor do que 12 meses. Eu já vi prazo de validade da ata de 3 meses, prazo de validade da ata de 6 meses. O que diz a lei? Que ela pode ter até 12 meses. Beleza? Até 12 meses. Esse é o prazo máximo que pode ter uma ata. Pode ser que ela venha de 6 meses, prorrogável por mais 6, aí ela vai ter no total 12. Entenderam? Então, o prazo de validade do preço registrado, o prazo de validade da ata, vai estar definido no edital de licitação, e no dia que você ganhou a licitação e foi lá assinar a ata de registro de preço, você se compromete por aquele prazo. Vamos imaginar que o prazo é realmente de 12 meses. Então, você se compromete por 12 meses a assinar o contrato. Vamos imaginar nesse nosso exemplo do pneu, que a ata tenha sido assinada no dia 1º de março de 2017. 1º de março de 2017, quando der 12 meses, ou seja, o mesmo dia do ano anterior, é o último dia que se pode fazer a assinatura do contrato com base nessa ata de registro de preço. Ficou claro isso? Então, o prazo de vigência da ata não se confunde com o prazo de vigência do contrato que será, então, originado a partir daquela ata. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Órgão gerenciador, órgão participante e fornecedor, que é o cara que vai registrar a ata. Qual é o compromisso desses personagens? Qual é o compromisso do órgão gerenciador da ata? Ele tem o compromisso de comprar os 1.000 pneus? A Polícia Rodoviária tem o compromisso de comprar 1.000 pneus? Não, não tem. Não tem. Ela pode até não comprar nenhum pneu. Pode acontecer dela não comprar nenhum pneu. Não é o normal. Afinal de contas, se ela fez uma licitação para registrar preço, ela fez porque ela tem intenção de comprar. Tá legal? Outra coisa. O órgão participante INSS, ele não precisa esperar a Polícia Rodoviária comprar para ele fazer a sua primeira compra. Ele tem a mesma hierarquia que o órgão gerenciador. Então, uma vez que a ata foi assinada, uma vez que o pré-contrato foi assinado,
ele pode entrar em contato diretamente com o fornecedor e negociar lá os seus fornecimentos. Pode já pedir de cara os 50 pneus, como pode ir pedindo de pouco em pouco, até chegar a 50. A mesma coisa a Universidade Federal do Espírito Santo. Ela vai se relacionando com o fornecedor de modo independente em relação ao órgão gerenciador da ata. Então, o órgão gerenciador da ata ele não fica se metendo no contrato que o fornecedor vai ter com os órgãos participantes. Essa relação é uma relação autônoma. Tá legal? Então, vamos lá, vamos em frente. O compromisso então, dos órgãos públicos é um compromisso de, se for comprar aquele produto, se for contratar aquele serviço, que dê preferência para quem tem preço registrado. Nem é obrigado a comprar. E pode até, eventualmente, no futuro, achar que aquele preço não está bom e até fazer uma nova licitação. Não é comum que aconteça, mas até pode. Então, ele não tem o compromisso. Então, o que você tem que botar em mente? Que o fornecedor, ele é o único que tem obrigações. Então, ele tem um compromisso, praticamente, ele é unilateral. Só ele que se compromete. Então, você participou de uma licitação, registro de preço, ganhou a licitação, quem tem a obrigação de fornecer o produto? Você. Você tem a obrigação de fornecer se for convocado para assinar o contrato. Tá legal? Você tem a obrigação, sob pena de, não fazendo, correr risco aí de ser punido. Tá legal? Então, eu estou vendo que o André está com algumas perguntas. André, eu vou responder essas perguntas depois que eu acabar a explicação. Segura essas perguntas aí, por favor. Tá legal? Mas eu vou ficar aqui para responder. Aguenta aí. Então, o compromisso é unilateral. Só você, fornecedor, que tem um compromisso de, durante aquele período de vigência da ata, no nosso exemplo, 12 meses, a manter aquele preço naquelas mesmas condições de entrega, condições de marca, conforme você ganhou aquela licitação. Beleza? Então, isso daí. Agora, uma dúvida que muita gente tem, e que, na verdade, é bastante complexa a explicação dela, a gente vai ter na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, uma aula específica de revisão de preço. Mas eu coloquei aqui para não deixar passar em branco. Pode ser que esse preço que você registrou, o preço que o fornecedor registrou, no nosso exemplo, pneu a R$100. Pode ser que logo no dia da licitação esse preço fosse um preço justo, um preço de mercado. Mas um mês passou, o segundo mês passou, 90 dias depois que ele assinou a ata de registro de preço, vamos imaginar que no mercado o preço do pneu tenha sofrido um grande aumento. Então aquele preço de R$100, que era um preço bacana para o fornecedor quando ele assinou a ata, vamos imaginar que esse preço hoje seja um preço defasado, um preço desatualizado. O fornecedor ele entende esse preço para pedir para que seja revisado o preço. Olha o que eu vou dizer agora para você. Em regra, não. Por isso que é uma preocupação muito grande sua, de, na hora de colocar preço, pensar nisso. Que, em regra, você é obrigado a manter aquele preço durante o prazo de vigência da ata. Durante todo o prazo de vigência da ata. Existem situações muito, muito, muito específicas em que você consegue, junto ao órgão gerenciador da ata, conseguir uma revisão de preço. São casos em que ocorre algo imprevisível, né? Um fato do príncipe, um fato da administração, assim, algo muito, muito, muito assim, marcante, impactante, que te coloca numa posição de extrema desvantagem em manter aquele preço. São situações em que eu vou explicá-las melhor uma aula só para isso, que é a aula da semana que vem, a aula do dia 27, eu vou falar sobre revisão de preço. Tá legal? Mas existe sim a possibilidade de revisão de preços. Revisão de preço para maior, mas também revisão para menor. Não é? Revisão para maior, mas revisão para menor. Mas no dia a dia, posso te falar, sinceramente, quase não acontece. Quase não acontece revisão de preço. O que está a imaginar que a história de vida dessa empresa deu uma reviravolta e a empresa esteja com enormes dificuldades com empregados, com fornecedores, enfim, a empresa não está indo bem. Então ela tem um problema pessoal dela, um problema específico dela. E ela leva toda essa circunstância para o órgão gerenciador da ata. Conta uma história triste, fala assim, olha, eu não vou nem prosseguir no meu comércio,
nós estamos mudando de ramo, nós não temos mais contrato com esse fornecedor, né? Então eu quero me liberar do compromisso que ainda falta de eu cumprir esse preço que está aí registrado. Existe essa hipótese? Existe também. O cancelamento de preço é uma hipótese prevista no regulamento. Mas também é uma hipótese que você precisa ter bem encaixadinho a razão pela qual você está pedindo o cancelamento de preço. Pode ser que a própria administração pública, em razão de um comportamento inadequado daquele fornecedor, que ela de forma unilateral também cancele por todo esse tempo, por todo esse período. Tá legal? E o carona, o que é o carona? Gente, olha só. Quando a gente fala de registro de preço, digamos assim, o pulo do gato para você que é empreendedor, para você que pode visualizar assim, uma chance de fazer bons negócios, é através de um instituto que o pessoal chamou de carona. Botou como esse apelido de carona. E eu vou explicar aqui agora. Tá legal? Mas antes de explicar o carona, eu vou fazer então uma super revisão. Uma super revisão do que eu disse até agora. São 5 horas e 33 minutos. Então eu ainda tenho alguns minutinhos aí naquele nosso compromisso de aula. Olha só, o que é a licitação para registro de preço? Recapitulando. A licitação para registro de preço é uma licitação para contratos futuros. Contratos futuros. Então o vencedor da licitação, ele não assina um contrato, ele assina um pré-contrato. Também chamado de ata de registro de preço. Tá legal? A ata de registro de preço, por sua vez, ela é assinada e depois que ela é assinada, ela tem um prazo de vigência e durante aquele período de vigência, o órgão público, na medida da sua necessidade, ele vai acionando, ele vai entrando em contrato com o fornecedor para assinar pequenos contratos, né, até o limite do total que está lá registrado. Pode fazer isso de uma única vez, mas pode fazer isso de forma parcelada. A licitação para registro de preço ela pode acontecer através de um único órgão fazendo essa licitação, mas o que também é muito comum, fazer através de 2, 3, 4, 5 órgãos que vão participar dessa licitação. Quando isso acontece, quando ocorre uma licitação coletiva, cada órgão público tem lá a sua estimativa de itens, né? Conforme aquela estimativa de itens, nós temos um total de itens que constitui o registro de preço naquele total de itens. Mas cada órgão só vai poder requerer, só vai poder pedir a sua quantidade. Aquela quantidade que está lá registrada. E aí esses órgãos, um deles é chamado de órgão gerenciador e outro é chamado órgão participante. Onde é que está o pulo do gato e onde é que entra o carona? Vamos imaginar que a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ela ficou sabendo que a Polícia Rodoviária Federal, junto com seus órgãos amigos, fez uma licitação muito bem sucedida, conseguiu um preço campeão de R$100. E aí ela estava se preparando para fazer a sua própria licitação. E aí o que ela faz então? Ela, ao invés de realizar a sua própria licitação, ela dá uma ligadinha para a Polícia Rodoviária Federal e fala assim: Polícia Rodoviária Federal, você tem condições de me dar carona? Ou seja, será que eu poderia utilizar a sua ata de registro de preço e eu entrar em contato, então, com esse fornecedor e requerer uma quantidade de pneus? Veja, então, ele é um quarto personagem. Ele nem é um órgão gerenciador, ele nem é um órgão participante e ele nem é um fornecedor. Então, quem que ele é? Ele é o órgão carona. Né? A legislação não chama de carona, chama de órgão extraordinário. Mas o mercado chama ele de carona. Esse cara vai pegar carona na ata de um outro órgão. E veja, no exemplo, a Polícia Militar é um órgão até estadual e vai pegar carona numa ata de registro de preço feita por um órgão federal. Qual é o limite desse carona? Esse carona pode ser folgado? Sim. Normalmente o carona ele pode ser muito folgado. Ele pode até conseguir contratar, sem que ele tenha que fazer sua própria licitação, até 1.200 pneus. Por que 1.200 pneus? Porque 1.200, no nosso exemplo, é o total registrado. 1.000 da Polícia Rodoviária Federal, 150 da Universidade Federal do Espírito Santo, 50 do INSS, 1.200 pneus. Então a PM ela pode aderir a essa ata, fazer uma adesão à ata, ou seja, pegar carona nessa ata? Pode. Em quantos? Até 1.200 pneus. Caramba, então aquele vendedor,
que imaginava vender 1.200 para esses 3 órgãos federais, pode de uma tacada só vender 1.200 para a PM? Sim, pode. E se outros órgãos também quiserem carona, além da Polícia Militar do Espírito Santo, também pode dar carona? Pode. Pode dar carona para muitos e muitos órgãos. Existe um limite individual, e o limite é do 100% do registrado na ata, nesse nosso exemplo, 1.200 pneus, e no total de caronas, somados todas as caronas, pode até o quíntuplo do registrado. Então, nesse nosso exemplo, se nós temos 1.200 vezes 5, né, vão ser 5 vezes 1.000, 5.000, 200 vezes 5 vai dar 1.000, mais 6.000. Então, esse vendedor pode dar a carona, né, o órgão pode dar carona para até 7.000 itens. Olha, esse cara pode vender até 7.000 itens. 6.000 itens, mais 1.200. 7.200 itens. Veja, o cara foi lá, registrou o preço, e ele imaginava, então, vender 1.200. Ele pode quintuplicar essa quantidade de produtos. Agora, essa ata de registro de preço, obviamente, só pode pegar carona se não houver prejuízo para aqueles órgãos originais, para o órgão participante e para o órgão gerenciador. Por isso que antes de pegar carona, o órgão gerenciador precisa ser consultado para ver se ele está de acordo com a carona. E a pergunta, na verdade, que ele faz é o seguinte: fornecedor, você vai conseguir fornecer pneu para eles, para esses caronas, a R$100, sem prejuízo de fornecer os 1.000 que eu tenho estimado? Se o fornecedor falar assim, sem problemas, então o órgão gerenciador vai concordar com a carona. Beleza? Então, a gente vai falar um pouco mais de carona em outra oportunidade. Mas, basicamente, o que eu queria te dizer é que nas licitações para registro de preço, a gente tem, então, barato. A grande possibilidade de você utilizar uma ata de registro de preço que você registrou preço no órgão e tentar alavancar novas vendas em outros órgãos que não participaram dessa licitação. Então, você vai promover a sua ata de registro de preço na qual você tem assinado ali, fazendo com que suas vendas se multipliquem. Beleza? Então, a gente chegou aqui, 5 horas e 39 minutos. Nós chegamos aqui no fim dessa breve aula e eu fico muito feliz com os 122 que estão em sala de aula, muito, muito bacana. E eu já vou dar início, então, à fase de perguntas. Mas, cumprindo aquele meu compromisso de começar às 5 e terminar às 5h40 a minha aula, a gente falou, então, sobre sistema de registro de preço. Muito, muito bacana. Eu queria falar para vocês o seguinte, queria agradecer a todos que ficaram até aqui, né? Queria dizer para você ficar mais um pouco, porque vai ter pergunta e eu vou responder as perguntas. E a pergunta pode ser útil para você. Não começa a fazer a pergunta por enquanto. Guarda um pouquinho aí, que eu já vou te responder. Vou responder a quem perguntar, fique tranquilo. Mas antes eu precisava dar um recado para você. Olha só, eu tenho um projeto no YouTube, no meu canal, Rodrigo Paiva. É um projeto onde eu ensino gratuitamente a pequenos licitantes a participar de licitação. Mas, naturalmente, são vídeos menores, vídeos mais curtos. Minha profissão é ser professor, né? Obviamente que eu também sou advogado da União, mas o que eu amo fazer é dar aula, o que eu amo fazer é ser professor. Então, depois que eu voltei no meu doutorado na Espanha, eu resolvi não voltar para a faculdade. Fiquei 14 anos dando aula numa faculdade e também dava aula em empresas de treinamento, em licitação, ou em escolas de governo, treinando pregoeiros, servidores públicos a participar de licitação. Então, eu resolvi, juntamente com um sócio, montar uma empresa de treinamento em licitação. E nós montamos uma empresa em agosto do ano passado e nós, então, montamos a primeira turma de um curso que eu chamei de Viver de Licitação. É um curso 100% online. Um curso 100% online, onde eu ensino a empreendedores, eu ensino a microempreendedor individual, a sócios de EPP, de ME, a pessoas que trabalham em departamentos de venda, eu ensino a vender para governo. A gente fala uma linguagem muito, muito direta, como faz para participar de licitação, como faz para poder
vender para o governo, quais são os riscos, quais são os problemas. É uma linguagem direta. O que há de diferença nesse treinamento? Eu, sinceramente, há 23 anos dou aula sobre isso. E eu, sinceramente, quase sempre sou contratado para dar aula para servidor público. E as vezes em que eu fui contratado para dar aula para empresas, se foram algumas vezes, eram para grandes empresas. Então, o preço desse treinamento para grandes empresas é um preço muito alto. Quem é pequeno empresário, quem está começando, quem quer se autocapacitar, não consegue pagar. E os órgãos públicos, por sua vez, não são os servidores que pagam, são os órgãos que pagam. Então, eu resolvi montar um curso, um treinamento para empreendedores, para pessoas que realmente querem viver de licitação. Um treinamento 100% online. Como é que ele funciona? Nós contratamos a plataforma Hotmart, que é uma plataforma, a melhor plataforma de curso online que eu conheço no Brasil. E aí o meu curso está todo lá. São muitas horas de aula, mas as aulas são divididas por temas. Então a aula às vezes demora 7 minutos, 8 minutos, 15 minutos. A ideia é que você assista da onde você quiser, do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Você vai assistir quantas vezes também você quiser. A aula está gravada e ela está ali para que você assista. Tem um espaço para dar comentários. Dependendo do seu comentário, eu vou responder. Se a resposta não for satisfatória, eu gravo novos videoaulas para colocar ali respondendo a sua pergunta. Então, o treinamento é um treinamento 100% online em aulas gravadas. Mas não é só isso. Além das aulas gravadas, nós temos 6 encontros ao vivo. 6 encontros ao vivo. A minha turma é uma turma sempre pequena, é uma turma de poucos participantes, onde eu tomo cuidado da turma, eu passo a conhecer todo mundo, né? E a gente marca os encontros ao vivo, encontros de 1 hora, onde eu vou dar aula, só que eu vou dar aula para um grupo bem menor, tirar dúvidas, bater papo, eles vão contar experiências, vão compartilhar. Então, o curso tem horas gravadas, mas também tem horas ao vivo, tá legal? Então, esse curso, ele é para quem? Ele é para microempreendedor individual que nunca participou de licitação, ele é para pessoas que já trabalham em setores de licitação. Vou dar um exemplo. Na minha turma atual tem um participante, ele está até aí na aula, é o Josimar. O Josimar, ele é um profissional já da área de informática, mas ele sempre teve aquele espírito empreendedor. Ele trabalha numa multinacional, mas ele quer empreender, ele quis empreender. Então ele resolveu montar um pequeno negócio, que não é na área onde ele trabalha na multinacional, é um outro nicho de negócio, e se enquadrou primeiramente como MEI, como microempreendedor individual. E aí, nas horas vagas, ele, então, tentava vender os seus serviços lá. E aí descobriu o meu canal no YouTube, começou a se animar a vender para governos, entender que esse mercado de governos é um mercado muito gigante, muito grande, e aí ele, então, foi participar das suas primeiras licitações e se sentiu animado. E ele comprou, então, o nosso treinamento de viver de licitação. E agora ele já engrenou, ele já está participando de outras licitações, ele já nem mais comporta ser MEI, ele já está mudando o enquadramento da sua empresa para ele passar a ser uma microempresa, uma ME. Então, o Josimar é um camarada, então, que vive de licitação hoje em dia, e ele é um dos nossos alunos do Viver de Licitação. Nós temos um outro aluno de Viver de Licitação, que é o Samuel. Samuel era um engenheiro bem-sucedido, numa grande empresa do petróleo. O mercado de petróleo andou mal. Ele resolveu, então, saiu da empresa onde ele estava e resolveu, ao invés de procurar emprego novamente, ele resolveu montar a sua própria empresa de manutenção de veículos pesados e coisa e tal. E aí ele percebeu, também através dos nossos vídeos, no YouTube, começou a nos seguir lá e viu que o mercado de governo era um mercado interessante. Comprou o nosso treinamento e hoje, praticamente, quase todos os clientes dele são clientes governamentais. Ele vende muito, então, para governo. É uma turma pequena. Eu sempre quero trabalhar com turma pequena. Eu já tenho outras atividades, eu não consigo dar conta, mas eu amo dar aula. Então, está muito bacana. O treinamento das aulas gravadas ficou muito bom. E então a gente está com essa pegada aí. Já vi que tem uma pergunta aqui do Wesley, né? Ele quer saber o valor do curso. Olha só, eu já vou te falar o valor do curso, tá? Eu quero dizer o seguinte, que no curso, no treinamento Viver de Licitação, ele é 100% online, ele tem aulas gravadas e aulas ao vivo. Mas ele também tem uma possibilidade... Quem for participar do curso, quem for participar do treinamento,
A gente também criou um grupo fechado no Facebook, onde a gente discute situações do dia a dia, principalmente os próprios alunos juntos vão compartilhar exatamente as suas experiências. E isso tem sido uma das coisas mais legais da primeira turma do Viver de Licitação. Tá? Essa turma de Viver de Licitação, eu não ofereço toda hora. Eu vou oferecer a primeira vez em outubro, vou oferecer hoje essa turma com apenas 40 vagas. Com apenas 40 vagas. Eu acho que ela vai ser preenchida rápida, porque já tem gente que já tinha me passado e-mail pedindo para avisar no dia que eu fosse abrir a vaga. E a gente vai fazer o seguinte, essa turma, ela vai ter 40 vagas e o valor dela é de R$ 1.597, que podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros no cartão. Então, vai dar uma prestação, se você parcelar sem juros no cartão de crédito, vai dar uma prestação de menos de R$ 160. R$ 1.597 é o valor do treinamento. Olha, eu estou para te dizer o seguinte, que esse valor é um valor que não pagaria nem mesmo os encontros ao vivo. Se eu fosse fazer encontros ao vivo, e eu estou entregando 6 encontros ao vivo, 6 encontros ao vivo. Então, só pelos encontros ao vivo, esse preço já valeria. Tá legal? 6 encontros ao vivo comigo pela internet. Uma turma pequena, então a gente vai poder conversar. Pode, inclusive, botar em 2 cartões de crédito, se o limite de cartão não der, isso aí tudo tem como fazer. R$ 1.597. Mas olha só, para os 5 primeiros que fizerem a compra do curso, eu vou dar um bônus especial, que só o bônus já vale o valor do curso. Eu tenho muitos amigos, professores, especialistas em licitação. E tem algumas perguntas que são muito boas, são as perguntas muito bacanas. E essas perguntas, elas valem o valor de uma consultoria, praticamente. Tá legal? Eu não posso dar consultoria jurídica, em razão do cargo que eu ocupo. Mas eu tenho vários e vários amigos que são professores de licitação. Então, aula eu posso dar. Então, o que acontece? Os 5 primeiros que comprarem a turma Viver de Licitação, o que eles vão ter de direito? Eles vão ter direito a fazer uma pergunta ao faixa preta. Assim eu chamei, né? Você vai uma situação da vida real que você está vivendo, um drama que você está vivendo, você vai transformar isso numa pergunta, e eu vou levar essa pergunta para um amigo meu, faixa preta, autor de livro, palestrante, adequado para responder essa pergunta, e a gente vai gravar um vídeo, que eu vou disponibilizar esse vídeo depois para o público em geral, mas vai ser um vídeo para responder a sua pergunta. Tá legal? O botão para compra já está disponível. Se você quiser comprar, já pode comprar aí. Está escrito assim, compre aqui. Compre aqui. Tá legal? Então, o primeiro bônus é esse, faixa preta. Mas esse bônus é somente para os 5 primeiros. Veja, R$ 1.597 para responder uma pergunta, às vezes num contrato, numa licitação complicada que você está vivendo, só isso aí já vale todo o investimento que você vier a realizar. O investimento pode ser pago em até 10 vezes sem juros. Então, tem os encontros ao vivo. E para essa segunda turma de Viver de Licitação, eu também estou dando de bônus aquilo que eu estou chamando de módulo 0. Ela é voltada para aquelas pessoas que ainda não montaram sua própria empresa, que ainda não sabem exatamente como montar a sua empresa. Então, para quem comprar esse treinamento, vai ter direito a assistir um módulo que eu chamei de módulo 0, em que eu falo se é melhor ser MEI, se é melhor ser uma limitada, uma Eireli, uma sociedade, uma ME, uma EPP. Eu explico tudo isso para que você possa tomar a sua decisão. Foi uma conversa muito bacana que eu tive com o Josimar, e deu certo para ele, foi útil para ele, foi útil para o Eduardo, outro aluno nosso do Viver de Licitação. Foi muito legal. Uma outra coisa muito importante, olha só, que eu queria dizer para você. O meu treinamento é muito bom. Modéstia à parte, ele é muito bom. Eu revi esse final de semana todas as aulas e eu fiquei orgulhoso do material que a gente produziu. O equipamento está muito bacana. O preço está muito campeão. Em relação ao que existe no mercado, não dá nem para comparar. Eu acredito muito no meu produto. De verdade, de coração. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se você comprar o meu produto e você não gostar, por alguma razão você sentir que ele não é para você, não é aquilo que você esperava, não atende às suas expectativas, sem nenhum problema, eu te devolvo todo o seu dinheiro
imediatamente. Mas imediatamente. Você tem 7 dias para assistir às aulas, para experimentar. E se em 7 dias você não quiser mais, você não precisa me dar explicação, eu não vou ficar chateado contigo. Tudo legal. Pode ser até que no futuro você compre novamente. Essa história acontece, as coisas acontecem. Eu entendo. 7 dias de garantia para você. O Josimar, ele contou uma experiência para mim, ele falou o seguinte: Rodrigo, na primeira licitação que eu ganhei, eu já recuperei o dinheiro que eu investi. Então, assim, eu não sei como é que é a sua história, se você já está empreendendo, mas é possível que você consiga recuperar esse investimento antes mesmo de começar a pagá-lo, né? Eu acredito muito, muito no meu produto, né? O conteúdo programático ele está bem extenso, ele tem vários módulos, né? Ele tem um módulo só para licitação, um módulo para pregão, um módulo só para o contrato, um módulo para contratação sem licitação. Então, assim, eu não contei direitinho não, mas eu garanto que são cerca de 20 e poucas horas de aula que a gente vai estar junto aí, contando as aulas ao vivo. Mas elas não são aulas que precisam ser assistidas na sequência, não. Você pode assistir conforme o tema que te interessa. Você clica lá, assiste, e aí você vai curtindo aí. Tá legal? Então, esse daí era o produto que a gente é apaixonado por ele. Eu estou doido para conhecer quem vai ser da minha segunda turma de Viver de Licitação. A gente vai marcar a história, a gente vai realmente marcar um momento em que eu estou oferecendo um produto que, sinceramente, eu não conheço um produto igual no mercado, né? Um produto 100% online, de altíssima qualidade, feito com muito carinho e que dá muito resultado. Tá legal? Então, bacana. Os 5 primeiros vão ter direito a fazer a pergunta por faixa preta. Nós vamos ter 6 encontros ao vivo. Tem o módulo 0 de bônus, né? Tem garantia de 7 dias. Quero te dizer que esse treinamento ele é transformador. Ele vai te colocar no novo nível no mercado de governo. Você vai ter um diferencial em relação aos seus competidores. Tá legal? Eu vou agora começar a responder as perguntas. Bacana? Quero começar a responder as perguntas. Vamos lá? Eu sei que você, às vezes, já colocou umas perguntas aí e o negocinho pode ter rodado para baixo. Então, eu queria que você colocasse novamente a sua pergunta e eu vou responder a cada uma delas. Tá legal? A primeira pergunta que eu vou responder é o seguinte. Israel me pergunta: qual é a recomendação para buscar outros órgãos que queiram aderir à ata? Olha só, Israel, a ata de registro de preço, ela é um documento público, é um documento que está disponível para quem dele se interessar. Então, se você é um fornecedor de um produto ou de um serviço, você ganhou uma licitação para registro de preço, tem lá o seu preço registrado numa ata, no nosso exemplo, na Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo. Nada impede que você divulgue a sua ata, que você entre em contato com outros órgãos públicos e divulgue que você vende pneu a R$100 e que o órgão não precisa nem fazer uma licitação, que ele pode aderir à ata da Polícia Rodoviária Federal. Então, você pode ter a proatividade de ir para cima dos seus clientes em potencial, de divulgar o seu produto, de dar uma ampla divulgação à ata de registro de preço. Tá legal? Renato, vou ler sua pergunta aqui. Rodrigo, você comentou que a ata de registro de preços, o órgão, quando deseja contratar, realiza com o fornecedor contratos assinados, pequenos contratos. Não seriam empenhos? Pois as atas assinadas, quando elas compram, sempre é por empenho. E quando é por pregão, seria um contrato e ordens de fornecimento. Olha só, Renato, nesse meu treinamento Viver de Licitação, eu tenho uma aula que eu explico exatamente a sua pergunta. Mas rapidamente eu vou te responder aqui. Quando você faz uma licitação para ata de registro de preço, e você, então, é convocado, uma vez ganhou lá, registrou o preço, e o órgão entra em contato contigo, te chama, você é chamado para fechar o contrato propriamente dito. Só que nem sempre você vai assinar um documento escrito, termo de contrato. A legislação fala que o termo de contrato, que é o documento escrito, em muitos casos ele pode ser substituído por outros documentos equivalentes, como ordem de serviço, nota de empenho, né? Então, a sua própria proposta com a ata vão estar todos os elementos que caracterizam as obrigações da parte.
Então, assim, na prática, você pensa que você não está assinando um novo contrato, mas quando você está retirando um empenho, juridicamente você está celebrando um contrato com a administração pública. Tá legal? Então é isso que acontece. Às vezes você não assina um contrato, assim, no ponto de vista, um documento chamado termo de contrato, e vai lá e assina. Às vezes aquela nota de empenho ela tem força jurídica de contrato. O Miguel me pergunta, quando começa o curso online? Ô, Miguel, começa já. Na hora que você comprar o curso, você já vão estar liberadas várias aulas para você começar. Então hoje, você comprar agora, passou seu cartão de crédito e autorizou, você já vai ganhar login sem, já pode passar a madrugada inteira assistindo as minhas aulas. Diego faz uma pergunta. Pode haver órgão participante em pregão que não seja SRP? Não. Ótima pergunta, Diego. Diego, olha só. Não existe licitação coletiva para contratação imediata. Toda licitação coletiva tem que ser por SRP. Essa é uma condição do regulamento. Então, não pode fazer uma licitação coletiva que não seja para registro de preço. Tá legal? Pergunta aqui do Ferrari. A administração pública dá preferência em contratar com ME e EPP, mas não dá a mesma preferência no pagamento. Isso estrangula o nosso fluxo de caixa. Tem como termos preferência nesse pagamento? Ferrari, olha só. Você não está completamente correto na sua afirmação. Existe sim uma preferência para pagamentos de valores de até R$8.000. Na esfera federal isso já está regulamentado. Existe um regulamento onde existe uma lista de credores de baixo valor e uma lista de grandes credores. Então a ordem de pagamento ela respeita as listas em separado. Eu até já gravei um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, está lá explicado. Então, assim, agora, a verdade é o seguinte, né, Ferrari? Nos municípios menores, quase todos os fornecedores são microempresa ou empresa de pequeno porte. Porque nós estamos falando, empresa de pequeno porte são aquelas que faturam por ano até 4.800.000. Então, assim, o universo de microempresa e empresa de pequeno porte é muito grande. Então, muitas vezes, praticamente todos os fornecedores daquele órgão público ou são MEI, ME ou EPP, né? Então, assim, não faz tanta diferença. O que faz diferença é o valor do que você tem a receber. Se ele for em até R$8.000, você tem que receber em até 5 dias. Aí você vai falar assim, mas os órgãos não pagam em 5 dias. A maioria deles não paga. Então, claro que o mercado de governo é um mercado diferente da iniciativa privada. Por isso que quem não tem treinamento para vender para governo e entra nessa sem conhecer o regulamento, sem conhecer as leis, sem conhecer todas as características, sem conhecer o seu cliente, costuma se dar mal. Então, existem órgãos públicos que são bons pagadores, que pagam em dia, que pagam, às vezes, com atraso, mas um pequeno atraso, que não atrapalha o fluxo de caixa. Já existem outros órgãos públicos que são muito, muito mal pagadores. Esses dias mesmo eu estava vendo que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, está em atraso com seus fornecedores em 8 meses. Imagina, ficar 8 meses e não receber aquele dinheiro. Muitas empresas quebraram, com certeza, porque forneceram para a UERJ. Então, assim, você tem que conhecer muito bem o seu cliente. Tem órgãos pagadores, tem órgãos públicos que são ótimos pagadores, tem órgãos que são muito mal pagadores. Professor Rivas faz uma pergunta. Professor, se o órgão estadual pode aderir a uma ata de registro a órgão municipal, tem alguma vedação legal? Olha só, o regulamento para o registro de preço é por esfera de governo. Então, a União tem o seu regulamento, o Estado do Espírito Santo tem o seu regulamento, o Estado do Paraná tem o seu, o município de Vitória tem o seu, o município de Quixeramobim tem o seu, o município de Nova Iguaçu. Então, cada ente federado tem o seu próprio regulamento. Então, eles é que vão decidir se eles aceitam dar carona para órgãos de outras esferas e se eles aceitam pegar carona em órgãos de outras esferas. Então, isso vai variar. O que eu posso dizer é o seguinte, que na União, o regulamento federal, ele não permite que órgão federal pegue carona em ata de registro de preço de estados e municípios, mas permite que dê carona para órgãos estaduais e municipais. Entendeu? Então, na esfera federal, não pode pegar carona em ata de registro de preço feita por estados e municípios, mas pode dar carona a órgãos estaduais e municipais. Agora, pode ser que o decreto do Estado de São Paulo
diga assim, olha, órgão estadual nenhum pode pegar carona em ata federal. Né? Isso pode acontecer. Então, você tem que olhar cada regulamento. Tá bom? Aline, receber de órgão é um parto. Aline, olha só, o mercado de governo é um mercado com peculiaridades, com características próprias. Receber de órgão público vai depender de qual órgão público você vendeu. Os órgãos, eles costumam ter um histórico de pagamento. Então, você, hoje, pela lei de acesso à informação, você consegue descobrir quanto em atraso aquele órgão costuma pagar seus fornecedores, se é que ele paga em atraso. Os órgãos federais, em geral, pagam em dia. Né? Tem muito município de Vitória, por exemplo, eu ouço falar, paga em dia. Então, assim, depende muito do órgão. A mesma coisa acontece na iniciativa privada. Eu mesmo, uma vez, fui vender uns produtos aí no OLX, para alguns amigos, foi super difícil receber dos amigos. Né? A minha esposa teve uma loja, e às vezes você vende com cheque pré-datado, até para conhecido, e o cheque bate sem fundo. Então, qual que é a diferença que eu acho que é fundamental? É que quando você está no mercado da iniciativa privada, você pode vender e nunca receber, e tomar um calote por completo. Nos órgãos públicos, dificilmente você vai tomar um calote eterno. Você pode tomar um grande prejuízo por demorar a receber. Mas como o órgão público ele tem orçamento, uma hora ele vai te pagar. Uma hora vai chegar a sua vez. Então, assim, existem mecanismos, estratégias para você descobrir como é que você faz para receber, para que não furem a sua fila. Isso é importante. Lá no meu treinamento tem uma das aulas ao vivo que eu falo exatamente sobre isso, sobre a questão da furar a fila, né? Como eu posso evitar que furem a minha fila? Então, esse assunto é um assunto que a gente trata lá no nosso Viver de Licitação. Mas é claro que o mercado de governo é um mercado em que tem essas peculiaridades. Às vezes o órgão atrasa no pagamento. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Wagner me pergunta, como saber se o órgão é bom ou mau pagador? Através de pesquisa. Desculpa aí, vou beber um pouquinho d'água. O Wagner me pergunta, como é que eu fico sabendo se o órgão é bom ou mau pagador? Pela lei de acesso à informação, os órgãos têm que ter divulgados no site da internet a sua lista de pagamentos para os seus credores. É bem verdade que muitos órgãos não cumprem o que manda a lei de acesso à informação, a lei da transparência. Então deveria estar essa informação lá no portal. Mas uma coisa é certa, muitos órgãos públicos têm essa informação, ela está escondida no site, mas se você futucar, você acha. E se de tudo você não achar, você pode fazer um requerimento para saber como anda o atraso do pagamento naquele órgão público. Então, normalmente você liga para lá, o servidor público não costuma mentir nesses temas. Então você consegue buscar essa informação órgão a órgão. Infelizmente, que eu saiba, não existe assim um site, uma ONG, onde já tem assim uma lista dos bons pagadores, dos maus pagadores. Se você soubesse, até me avisa. Já me perguntaram isso, eu acho que não existe. Tá legal? Vamos lá. Rivas, já te respondi. Sayonara. Sayonara me pergunta aqui como ficam atualizadas sobre as datas dessas licitações. Existe algum site específico? Sayonara, olha só. As licitações, elas acontecem todos os dias. Todo dia tem licitação. Todo dia tem licitação. E os órgãos públicos, os federais, os estaduais, os grandes municípios, têm portal de compras eletrônicas, onde você vai lá, faz o seu cadastro de fornecedor, você diz lá qual é a linha de produto, linha de serviço que você comercializa, e informa lá seu e-mail, e você começa então a receber os e-mails quando tem uma oferta de negócio para você dentro daquele perfil que você disse ali no cadastro de fornecedores. Isso daí então funciona dessa maneira. Agora, existem empresas especializadas em busca de editais. Empresas que você paga por um serviço terceirizado, que essa empresa utiliza ferramentas de tecnologia de informação para buscar editais nos mais diversos portais de compras espalhados pelo país e te mandar essa informação já mastigada, essa informação mais já detalhada. E uma dessas empresas é a patrocinadora dessa aula, desse treinamento, que é a Effect. A Effect, ela vende um produto de busca de editais, você paga uma mensalidade para ela, baratinho,
Inclusive, se você falar que eu te indiquei, você vai ganhar uns diazinhos de degustação, tá certo? Você vai usar gratuitamente para ver se gosta. E com isso você não vai ficar mais perdendo tempo buscando edital. Pelo contrário, você vai receber até 3 e-mails diários com editais de licitação. Você vai até falar assim, para, vamos mandar menos porque eu não estou nem conseguindo ver todos. Né? Então, se contratar um serviço como esse, dependendo do tamanho da sua empresa, do tamanho do seu negócio, é fundamental. Legal? E fala lá com o pessoal da EFET que eles vão fazer uma condição bem bacana para você. Então vamos lá. Vamos a outras perguntas aqui. Vou rodar aqui. Se você tem pergunta, coloca aí. Fernando pergunta: gostaria de saber quando o órgão pula a etapa do contrato e já te apresenta empenho, a obrigação é a mesma. Acho que eu já respondi isso, né, Fernando? Deixa eu pegar aqui, Renato. Osvaldo. Boa tarde, professor Rodrigo. É possível solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro também para o registro de preço? Osvaldo, muito boa a sua pergunta. Nós tivemos na aula passada, uma aula que eu gravei, que está gravada, está inclusive colocada lá no portal Pequenos Licitantes, também no canal Rodrigo Paiva, a aula da semana passada. Não foi semana passada a aula que eu falei sobre reatuação, ajuste de preços. Se você está chamando reequilíbrio econômico-financeiro como sinônimo de revisão de preço, sim, o preço pode ser revisto. A revisão de preço, ela está prevista lá na Lei 866, no artigo 65, inciso 2, letra D de dado. Letra D de dado. O Rafael está me lembrando aqui que a aula foi no dia 6 de fevereiro. Então, é possível fazer, até que eu falei, revisão de preço, na ata de registro de preço, ela está, sim, possível. Eu vou dar essa aula de revisão de preço na semana que vem, na próxima terça-feira, às 5 da tarde. Então, semana que vem nós teremos essa aula aí de revisão de preço. É raro acontecer, mas acontece. Tá legal? Renato... tem uma pergunta aqui, o Renato. Rodrigo, você comentou que as atas de registro de preço, o órgão, quando deseja contratar, realiza com o fornecedor contratos. Acho que é a mesma pergunta que o Renato fez várias vezes. Moisés. Resumindo, o SRP é interessante apenas para a administração, sendo que há anos nunca consegui reajuste de preço. Muitas vezes as empresas estão vendendo muito abaixo do preço de mercado. Moisés, olha só, a verdade é o seguinte, a licitação para registro de preço, ela acontece todo dia. Todo dia tem licitação para registro de preço. Então, tem casos em que a administração assina a ata de registro de preço e no dia seguinte já pede todos os itens. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Então, assim, o preço praticamente é realizado imediatamente. Talvez você tenha tido uma experiência ruim e essa experiência acabou fazendo com que você imaginasse que sempre é ruim. Nem sempre é ruim. Então, obviamente, quando você participa de uma licitação e registra o seu preço, você tem que registrar um preço que seja interessante para você. Uma hora você vai encontrar o preço, uma licitação em que seu preço vai ser o preço vencedor e é um preço que vai te dar lucro, que vai valer a pena. Tá legal? E agora, se você trabalha com um produto ou com um serviço que sofre muitas variações, você não consegue garantir esse preço por muito tempo, aí realmente é um pouco perigoso você participar e registrar seu preço. Bem, vamos ver se tem mais perguntas aí. Galera que está aí. Luiz tem uma pergunta. Olá, professor, tenho uma dúvida. Venci uma licitação para 3 colaboradores. O edital fala que pode reduzir 25% ou acrescentar 25%. Como funciona isso? Foi a primeira que venci. Luiz, eu tô imaginando que você está me fazendo referência a uma licitação para prestação de serviço terceirizado, onde você colocará lá, empregará lá nesse contrato 3 empregados com dedicação exclusiva, por exemplo, 3 recepcionistas vão ficar lá fazendo a recepção daquele órgão público. Né? O 25% não é por empregado, porque você não está ganhando por empregado, você está ganhando pelo serviço como um todo.
Então, só é possível fazer um acréscimo de 25% ou um decréscimo de 25% na quantidade de serviço. E esse acréscimo, essa redução, não se dá na ata, se dá já na execução do contrato. Então, você vai ter que assinar o contrato conforme foi licitado. Depois que assinado o contrato, pode ser que a administração queira alterar esse contrato para aumentar a quantidade de serviço ou diminuir. Mas é claro que se a administração aumenta para a quantidade de serviço e que te exige contratar mais um empregado, esse preço para a administração vai ficar um preço muito salgado, talvez não compense. Porque esse número de 3 é um número que 25% de 3, né? A conta não vai bater, porque teria que ser 33% e o limite da lei é acrescentar no máximo 25%. Provavelmente um contrato como esse não vai dar para alterar para 25%. Tá legal? Espero que eu tenha te respondido. Se não, coloca a pergunta aí de novo. O Weasley está perguntando, professor, sou obrigado a apresentar qualificação econômica e financeira como MEI? Weasley, muito boa a sua pergunta. O MEI, que é o microempreendedor individual, ele, na verdade, é uma pessoa física que se enquadrou como MEI para ter o direito de ter um CNPJ, para poder separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, para poder, eventualmente, emitir uma nota fiscal com o CNPJ, para, eventualmente, ter uma conta bancária PJ, pessoa jurídica, né, para conseguir linhas de crédito. Então, o MEI ele não é uma nova pessoa jurídica, é a própria pessoa física que se enquadrou como MEI para poder participar de licitação, por exemplo. Né? Então, o caso do Josimar. O Josimar é exatamente o exemplo que você está falando. O Josimar era MEI. E aí exigiram que ele apresentasse a qualificação econômico-financeira, apresentasse o balanço. Cara, como é que ele vai apresentar um balanço se ele é pessoa física, né? É possível? É possível. O contador ele pode fazer, sim, um balanço do CNPJ, porque quando você se enquadra como MEI, você diz qual que é o capital que você está investindo, tem as receitas que entram como MEI, as despesas que saem como MEI. Então, o próprio contador, ele pode... Você não é obrigado a ter contador porque você é MEI, mas você pode ter contador. Então, você pode contratar um contador para o cara fazer um balanço patrimonial e você poder apresentar. Agora, é o correto? Não. Os pregoeiros que estão exigindo isso estão fazendo errado. Não tem que exigir qualificação econômica e financeira para MEI, né, balanço patrimonial para MEI. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista jurídico. Aí você tem dois caminhos. Brigar com o pregoeiro, tipo impugnando o edital, ou simplesmente apresentar para o pregoeiro o seu balanço patrimonial. No exemplo do Josimar, o que ele fez? Ele falou assim, mais vale eu estar certo ou eu ser feliz ou ter razão. Ele preferiu ser feliz. Em vez de ele ficar discutindo que ele não precisava apresentar balanço patrimonial porque ele era MEI, ele foi lá no contador, negociou um valor fixo lá, o contador cobrou, sei lá, R$200 para ele, R$100 para ele, fez o balanço do ano de 2016 e agora ele tinha um balanço para apresentar. Entendeu? Ele resolveu o problema dele. Mas, respondendo a sua pergunta, obrigado, você não deveria ser obrigado a apresentar balanço. Aliás, nos editais federais, já existe até essa redação, que o balanço patrimonial não é exigível para MEI. Né? O Josimar tem uma pergunta. Josimar tem pergunta até aqui, muito bom. Possuo uma ata de registro de preço vigente que ainda não fui convocado, no valor de R$24 mil. Agora surgiu um SRP com um valor de referência de 276 mil. Posso participar desse SRP que ultrapassa os 80 mil? Observação. Quero minha cortesia no sistema Effect. Josimar, pidão. Você vai ganhar sua cortesia, Josimar. Pode deixar. Fernando, carinho aí com o Josimar. Olha só, você pode participar sim. Participar da ata de registro, participar de uma licitação que ultrapassa 80 mil reais é um direito seu, Josimar. É um direito seu. Agora, pode ser que uma vez que você tenha que ir ganhando o contrato, que tem que cumprir esse contrato, você tem que deixar de ser MEI e passar a virar um EIRELI ou virar um EI, né, um empreendedor individual, sair do enquadramento. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode, mesmo que você já tenha seu preço registrado lá, você pode participar de outra com outro valor. O Luiz está explicando aqui que eles são 3 recepcionistas. Eu acertei, eu falei que era recepção, né?
na administração fez o comunicado que vai precisar de mais um recepcionista. Isso pode ou não? Olha só, tem que ver, você tem que refazer a planilha de custo e formação de preço, Luiz, para descobrir se o novo preço ele vai ultrapassar a 25% do valor inicial do contrato. Se for ultrapassar, aí não cabe fazer um termo aditivo nesse contrato. Porque o limite da lei é fazer um termo aditivo de até 25% do valor inicial do contrato. Tá legal? Se eu não te respondi, pergunta aí de novo. Vamos lá. Vamos lá, Luiz, Matheus. Matheus quer criar um grupo aí de revoltados, de quem não recebe. Rivas, a ata de registro de preço pode ser estendida a validade de 12 para 24 meses? Boa pergunta, Rivas. Rivas, não. O prazo de validade da ata é de, no máximo, 12 meses. Não tem como prorrogar o prazo de validade da ata. A ata de registro de preço vai ter prazo de vigência de, no máximo, 12 meses. Né? O que acontece? Você, na verdade, pode ter, assim, a ata ter 12 meses, e, por exemplo, aqui, ó, a ata foi assinada dia 1º de março de 2017. Quando chega no dia 20 de fevereiro de 2018, hoje, por exemplo, a ata está quase completando um ano, aí o órgão público te chama e você assina o contrato. Aí o seu contrato vai ter o prazo de vigência que está previsto lá no edital. Pode ser que o seu contrato tenha 1 ano de vigência, pode ser que o teu contrato tenha até 5 anos de vigência, ou 1 ano prorrogável por mais um, por mais um, por mais um. Então não confunda o prazo de vigência do contrato com o prazo de vigência da ata. São perguntas diferentes. Então, assim, a ata vai ter no máximo 12 meses. Tá? Pergunta do Madison. O SRP é obrigatório a adjudicação? Caso não seja obrigatória, qual acordo do TCU e doutrina que fala a respeito? Pô, Madison, assim você vai me derrubar. Como é que eu vou saber o número do acórdão, né? Eu não tenho como te falar isso numa aula ao vivo, eu não sei te dizer. A adjudicação, eu explico isso lá no meu treinamento, né? A adjudicação é um ato administrativo que faz parte ainda do processo licitatório. Pouco importa se esse processo licitatório foi por sistema de registro de preço ou foi uma licitação para contratação imediata. Então, o pregão, se é um pregão SRP ou se é um pregão convencional, não faz a menor diferença. O ato final, que é o ato de adjudicação, ele tem sim que ser praticado, a não ser que a licitação tenha algum vício. Ao invés de adjudicar, a autoridade teria que anular a licitação. Ou revogar a licitação. Seriam essas as hipóteses. Então, a adjudicação, a princípio, sim, é um ato obrigatório. Pouco importa se foi por SRP ou não. Tá legal? Outra coisa é o seguinte, uma vez que você adjudicou, a administração tem um prazo para convocar o vencedor para assinar a ata. Que prazo é esse? Esse prazo costuma ser de 60 dias contado da proposta. Se a administração não convocar para assinar a ata, cabe alguma medida? Eu até acho que caberia alguma medida. Mas isso é muito incomum. Normalmente a administração chama o adjudicatário para assinar a ata. O que às vezes não vai acontecer é de a administração usar aquela ata, né? Acabar o prazo de validade sem ter comprado nada. Isso, de fato, de vez em quando acontece. Mas é um direito que a administração tem, ela usar ou não aqueles preços registrados. Tá legal? Espero que eu tenha te respondido. Se não, você complementa a sua pergunta aí que eu te respondo. Outra pergunta do André. Dá para pedir substituição por equipamento superior caso tenha saído de linha? Não acho que manter estoque é a única solução. Eu acho que o André está respondendo ao César. Bem, eu vou me meter nessa conversa aí. Quando você registra um preço, você também registra o produto. Então, vamos imaginar, registrou lá a impressora HP J3F. Vamos imaginar que a ata tem prazo de validade de 1 ano. Pode ser que o fornecedor da impressora deixe de fabricar este modelo. Então, você pode alterar o modelo? Pode, isso daí está previsto na própria legislação, nos regulamentos. Obviamente que isso envolve uma negociação com o órgão gerenciador da ata, que vai verificar que o modelo que você está propondo, em lugar do anterior,
é um modelo que tem as mesmas características e, quiçá, até um pouquinho melhor. E aí, normalmente, ele vai aceitar a substituição do modelo. Não tem problema nenhum nisso, não. Manter estoque é sempre uma solução ruim, porque não adianta você participar de uma licitação, ganhar, já comprar do seu fornecedor e manter estoque. Pode ser que o órgão nunca te peça. E aí você vai ter esse estoque encalhado, uma furada, manter estoque. A não ser que você já tenha estoque por outras razões, né? Mas só porque ganhou uma licitação SRP não é uma boa coisa você ter um estoque. Tá legal? A Milka, depois a Milka chegou um pouquinho atrasada aí, depois a gente vai responder ao Milka. Fernando, quando o órgão pula a etapa do... Não, já foi. Se os pneus forem importados, o órgão decide comprar só perto do vencimento da ata. Porém, o dólar não é mais o mesmo. Para eu vender naquele valor da ata, eu fico no prejuízo. Sou obrigado a vender mesmo assim? Aline, olha só. Em regra, sim. Em regra, quando você participa de uma licitação e registra seu preço, por exemplo, produtos na área da tecnologia, na área de informática, eles estão muito ligados à variação do dólar. Então é sempre um grande risco você registrar preço desses produtos, porque, em regra, o dólar variar preço, aumentar, descer, é algo previsível, né? Então você, como comerciante, não pode dizer que aquilo era imprevisível, que o dólar aumentou. Então, o dólar aumentar é algo previsível. Portanto, esse não é um motivo legítimo para você pedir uma revisão de preço. Então, obviamente que há um risco aí em registrar preço de produtos que estão muito suscetíveis à variação do dólar. Existem situações muito excepcionais, eu vou falar delas na próxima terça-feira, em que a administração ela reconhece que ocorreu algo fora da curva, algo muito, muito diferente do que se estava imaginando, onde houve um desequilíbrio e aí você pede um reequilíbrio. É até possível isso. Eu vou falar isso na semana que vem. Mas, em geral, não. Em geral, você tem que manter aquele preço durante o prazo de validade da ata. Né? O César faz uma pergunta. No exemplo dos 1000 pneus, eu preciso ter em estoque ou posso colocar no pré-contrato um tempo para entregar? Ô César, normalmente na própria ata de registro de preço, que é o pré-contrato, existe um prazo para você entregar. E esse prazo costuma ser um prazo um pouco maior, justamente para dar tempo de você acionar o seu fornecedor e comprar do seu fornecedor para daí vender para a administração pública. Se você está lendo um edital de licitação e verifica que o prazo de entrega é um prazo muito curto, peça esclarecimento ao pregoeiro. Talvez ele não tenha se atentado para esse detalhe, porque ele não está acostumado com essas... às vezes o pregoeiro não está ligado nesses detalhes do mercado. Quando ele é alertado, ele costuma alterar o edital para estender esse prazo. Quando eu analiso o edital de licitação, eu sempre observo isso e alerto o pregoeiro falando o seguinte: olha, seria bom você botar um prazo de entrega maior, porque se trata de uma licitação para registro de preço. Bem, espero que eu tenha aí te respondido, né? José Newton pergunta: a minha proposta foi aceita, é a mesma diferente? Se a minha proposta foi aceita e a mesma é diferente do solicitado, do termo de referência, qual delas vale? O José Newton, esse assunto é um assunto para licitação. O pregoeiro não pode aceitar uma proposta sua que esteja em desacordo com a especificação que está prevista no edital. Ele não tem essa liberdade. Então, ele tem que até eliminar a sua participação na licitação. Ele vai desclassificar a sua proposta. Tá legal? Bem, eu acho que eu respondi a todas. Se por acaso alguma pergunta sua não foi respondida, ficou para trás, eu queria te pedir o favor de colocar a pergunta aí novamente. Coloca aí a pergunta novamente. Nós ainda estamos com 43 pessoas em sala de aula. Muita gratidão de você ficar até aqui agora. Estou muito feliz de dar aula ao vivo. Eu amo dar aula. Estou muito feliz de estar aqui. Espero realmente que esse tenha sido um bom momento para você, que eu tenha te ajudado. Né? O Amilcar está dizendo que ele chegou um pouquinho depois. Ele pede para eu explicar as 3 etapas. Né? As 3 etapas, o Hamilton, é o seguinte: que numa licitação para compra imediata, você só tem 2 etapas. O momento da licitação e o momento da assinatura da ata de registro de preço. Nesse modelo aqui, que é o SRP, você tem 3 etapas. A licitação,
Aí quem ganha a licitação é convocado a assinar a ata de registro de preço, que é o que eu chamo de pré-contrato, e depois o contrato propriamente dito. Então são 3 etapas até que, de fato, esse contrato exista e comece a ser executado. O Edson tem uma pergunta. Tenho tido problemas com órgãos que enviam nota de empenho e após alguns dias informam que houve cancelamento. É possível isso? Às vezes o produto pode ter sido enviado quando cancelado. Não, olha só, Edson. O empenho é um documento onde a administração pública se compromete com o fornecedor de que ele vai realmente, então, cumprir aquele contrato. Tanto é que o nome está falando, ela empenhou a sua palavra, ela está empenhada. O nome vem dessa origem, né? A administração assumiu um compromisso com o fornecedor. Então, na hora que a administração emite um empenho, juridicamente ela contratou você, ela contratou a sua empresa. E aí, para ela descontratar, não basta ela, um ato contábil ir lá e cancelar o empenho e falar, amigão, eu cancelei o empenho. Não. Ela tem que rescindir o contrato, nas hipóteses previstas na lei. As hipóteses de rescisão contratual, elas são todas previstas em lei. Em alguns casos, a administração pode até rescindir o contrato, mas tem que indenizar o fornecedor. Se ele tiver de boa fé, se ele já tiver realizado despesas. Então, não é cancelar o contrato assim, não. No meu treinamento, tem uma aula que eu explico exatamente isso. Então, assim, essa prática não é uma prática legal, no sentido assim, de estar de acordo com a lei. Não pode cancelar um empenho depois que o fornecedor já retirou o empenho e já começou a executar o contrato. Não pode. Tá legal? Tem uma pergunta aqui, Wesley, professor, já entrando no embalo da pergunta do Josimar, posso participar de licitação acima de 81 sendo MEI? Wesley, pode. A princípio pode. O fato de você ganhar uma licitação que vai gerar um faturamento de 100 mil reais, por exemplo, quando a lei só permite que você fature 80 mil, vai te obrigar a deixar de ser MEI, a virar um EI, um empreendedor individual. Mas você pode sim. Aliás, a ideia do MEI é um dia ele deixar de ser MEI. Tá legal? Vamos lá, galera. Vamos terminar aí. Josimar, muito obrigado por você ter ficado. Josimar é um grande entusiasta do projeto Bora Ocupar. Eu ainda tenho uma pergunta aqui do Luiz, acabei de ver. Ainda estou em dúvida em relação aos 25%. Se for licitado para 3, complementar 100%, seria que adicionar mais um? Luiz, vamos fazer o seguinte, cara. Essa sua pergunta está bem fora do sistema de registro de preço. Eu vou deixar você para o final. Fica aí na sala, deixa eu me despedir do pessoal e eu vou tentar te responder. Fica aí, tá legal? Natânia, no caso do carona, o fornecedor é consultado se tem disponibilidade para atender uma demanda maior. Ou seja, fornecer uma maior quantidade de itens do que estava previsto. Exatamente isso, Natânia. No caso do carona, o fornecedor ele só tem compromisso com o órgão gerenciador e com os órgãos participantes. Ele não tem o compromisso de fornecer para o carona. Ele pode avaliar que o carona tem faculdade de fornecer para o carona, desde que se respeite aqueles 2 limites que eu falei. 100% do que tem registrado na ata e até o quíntuplo do que tem registrado no total de caronas. 100% por carona e até o quíntuplo no total de caronas. Tá legal? Bem, galera, olha só. 1h e 33 minutos de aula, né? Nós chegamos às 6h30 da tarde. A galera da Effect está pedindo para a gente encerrar. A galera da FIC, eles querem ir embora. Por mim, eu ficava aqui até mais tempo. Eu queria falar para você o seguinte, que eu estou muito feliz de estar dando essa aula para você. Eu queria realmente que você avaliasse com carinho a hipótese de você fazer parte da minha turma de Viver de Licitação. É um grupo muito bacana que a gente vai formar. Vai ser um momento muito especial. O preço está um preço muito, muito bacana. Sinceramente, está um preço muito abaixo do que vale. Só os bônus já valem a pena você participar dessa segunda turma, né? Se você não gostar, se você comprar e você não gostar, você tem 7 dias para desistir. Eu acho que isso não vai acontecer porque o produto está muito bom. Modéstia à parte. Eu amo fazer isso, fiz com muito carinho. As aulas ao vivo são muito legais, uma troca de experiência incrível. Fazer parte do grupo fechado no Facebook é enriquecedor. Tá legal? Então, assim, eu gostaria de coração que a nossa turma ficasse com gente muito bacana.
e quem sabe essa é a oportunidade de você dar uma virada na sua vida, transformar a sua profissão, se você já trabalha numa empresa, você alcançar novas vendas, novos patamares, se você é um empreendedor, dar uma alavancada nos seus negócios. Então a gente está chegando ao fim. Avalie com carinho a hipótese de você fazer parte da minha segunda turma de Viver de Licitação. Eu estou muito ansioso para saber quem serão os meus companheiros de jornada aí nesses próximos dias. Eu não sei quando vai ter uma nova turma. Muito provavelmente não será em breve. Tudo indica que não. Eu estou envolvido com a minha tese de doutorado aí. Eu quero dar muita atenção para essa galera, dedicar meu tempo para essa galera. Mary, a Mary continua aqui. Rodrigo, você disse que o fornecedor não pode cancelar empenho, e aí depois ela disse que essa é uma prática muito corriqueira. Então, Mary, eu não sei se é Mary, né? Mary, olha só, essa é uma prática corriqueira, infelizmente, os servidores públicos fazem isso porque não conhecem a lei bem, e as empresas não sabem também o que fazer, mas na hora que você se prepara, que você é treinado, eu tenho certeza que muitas coisas, ilegalidades que acontecem, vão parar de acontecer, porque você vai mostrar na lei que ele não pode fazer aquilo, e o servidor público costuma cumprir o que está previsto na lei. Wagner, eu que te agradeço, muito obrigado. Wagner está dizendo aí que está avaliando fazer parte da nossa turma. Espero de coração que você faça, Wagner. Vai ser uma experiência bacana te conhecer mais e saber um pouco mais de você, né? Galera, vamos para essa turma. Essa turma vai ser legal pra caramba. Só tem 40 vagas. Já tem uma galera que já tinha me falado para reservar vagas, já mandamos e-mail para eles. Eu acho que eu vou ficar poucos dias com esse carrinho aberto, né? Talvez até terça-feira da semana que vem só, por 7 dias, vou vender essa turma. Quando acabarem as vagas, acabou. E na hora também que acabar o prazo, eu também vou fechar, porque eu vou querer dedicar meu tempo para os meus alunos, para conversar com essa galera, fazer com que essa galera realize grandes coisas e possa contar histórias incríveis, como a história do Josimar, como a história do Samuel, como a história da Fernanda, como a história do Eduardo, galera que está ganhando dinheiro honestamente, vendendo para governo, que faz parte da atual turma de Viver de Licitação. Beleza? Valeu, galera. Foi muito bom, Denilson. Obrigado, eu que te agradeço aí. Vai participar da licitação na sua cidade. Se for esse o momento para você fazer parte da minha turma de Viver de Licitação, avalie com carinho. Dá para pagar em até 10 vezes sem juros. Sem juros, os juros eu que estou pagando. Tá legal? Dá menos de 160 por mês. Vai ser muito, muito barato. E para quem não está podendo comprar agora, continue aí me acompanhando no YouTube, nas minhas aulas ao vivo, gratuita aqui. E quando chegar a hora, se você achar que deve, você vem para a minha turma de Viver de Licitação. Não sei quando é a próxima. Se você conseguir fazer parte agora, vai ser bem legal. Aderson também está aí. Rodrigo, muito bom seu projeto, parabéns. O Brasil precisa de entusiastas como você. Ele é de Jaboatão do Guararapes. Aderson, eu que agradeço que você tenha me dado essa moral de estar há 1h30 comigo aqui, gastando seu tempo, melhorando a sua performance enquanto profissional, conhecendo mais, não é? Muito bom. Então eu vou te pedindo aqui, a Milka, né? Vamos botar os nomes aí, galera. Vai, antes de ir embora, deixa seu nome, dá um tchauzinho aí. A Milka está me perguntando como é que me explica mais como funciona essa turma de Viver de Licitação. A Milka, eu vou te explicar. Muito simples. Você vai adquirir esse produto pela internet. Você vai lá vai, por exemplo, pagar com seu cartão de crédito, né? Luiz, fica aí que eu ainda vou te dar a sua resposta, Luiz. Aguenta aí, você fica aí. Milka, como é que funciona? Você vai entrar num site de aulas ao vivo, de aulas online. Um site muito bom, um site super profissional, o mais profissional do Brasil, chama Hotmart. Então, a plataforma das aulas é a plataforma Hotmart. Você vai ganhar um login, uma senha, e da onde você estiver, do seu telefone celular, do seu tablet, do seu computador, quantas vezes você quiser, como se fosse um Netflix. Você vai entrar ali, vão estar todas as aulas, são mais de 100 aulas gravadas. Você vai, a aula que te interessa. Então vai ter uma aula de carona, que te interessa. Aí você vai clicar na aula de carona e eu vou falar lá por 15 minutos, por 10 minutos, uma aula gravada ao vivo.
Então você vai assistir quantas vezes você quiser no prazo de 6 meses depois que você compra o curso. Além das aulas gravadas, vão ter 6 encontros ao vivo. Porque como a turma é pequena, eu vou ter a chance de marcar um dia que seja bom para todo mundo, um dia e horário que seja adequado para quase todos, e aí nós vamos ter aula ao vivo. Quem, por acaso, nesse dia não puder, a aula ao vivo também fica gravada lá dentro do Hotmart. Você pode assistir outras vezes, quantas você quiser. Tá legal? Então, o curso, ele é um curso muito completo, muito, muito completo. É um curso para realmente você viver de licitação. Você vai se transformar num profissional de vendas para governo. Não tenho a menor dúvida disso. Marcela, eu que te agradeço. Muito obrigado por você ter ficado até aqui agora. Tomara que você queira fazer parte da nossa turma Viver de Licitação. Né? Vai ser uma turma bem legal, eu acredito nisso. E se não for o teu momento agora, se não for essa a tua hora, tudo bem. A gente vai continuar dando aulas como essa aqui ao vivo, gratuita. Tem o meu canal no YouTube lá. Ganha dinheiro com licitação. E quando você achar que é só hora, você vem e a gente, então, participa. Tá legal? Bem, agora eu vou responder ao Luiz. Luiz, vou tentar te responder aí, cara. Luiz, você fez um contrato para você 3 recepcionistas, tá legal? Vamos imaginar que esse seu contrato seja de R$100 mil. Tantos meses, o salário do recepcionista, mais o teu lucro, mais os impostos, mais os uniformes, R$100 mil é o valor do seu contrato. A administração percebe que ela precisa de mais recepcionista. Aí ela fala assim, eu quero alterar o contrato para ao invés de eu ter 3 postos de recepção, que eu passe a ter 4 postos de recepção. Isso é possível? A resposta é depende. Você é que vai saber, na sua planilha de custo e formação de preço, quanto que esse preço vai aumentar. Se esse preço aumentar de 100 mil para 125 mil reais, preço total do contrato chegar a 125 mil reais, então é sinal que esse termo aditivo ele é possível. Se esse valor passar de 125 mil reais, não é possível. É assim que funciona. O limite é de 25%. Então eu não tenho como te responder de cara se 3 recepcionistas é possível ou não. Vamos imaginar que seu contrato já tenha sido executado por 6 meses, com 3 recepcionistas. Então, daqui até o fim do contrato, o preço não vai passar de 125 mil, porque vai aumentar mais de 25% a mensalidade, mas o preço total não vai aumentar. Entendeu como é que funciona? Então, depende de cada caso, depende de cada circunstância. O limite de aditivo ao contrato para crescer o valor do contrato é de 25% do valor inicial do contrato. É assim que faz a conta. Não é por mês, não é por posto de trabalho. Espero que eu tenha te respondido aí, Luiz. José Newton. Professor, deu um temporal aqui, caiu a net. Não fiquei sabendo se respondeu a minha pergunta. Caramba, José Newton. Você perguntou, agora já não lembro mais. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Fica aí, Zé Nilson, fica aí. Até o final, conforme for, eu respondo de novo. Vamos lá. Fernando, José Nilton, repete a sua pergunta. Eu acho que eu já sei a pergunta de José Nilton. Fernando, se minha memória estiver boa, o José Nilton perguntou o seguinte, que ele participou de uma licitação e ele registrou uma marca de um produto, né? Não, calma aí. O Rafael pegou aqui a pergunta dele. Se a minha proposta foi aceita e a mesma é diferente do solicitado do tema de referência, qual delas vale? Zé Nilton, infelizmente, a resposta que eu tenho que te dar não é uma resposta boa. O pregoeiro ele não poderia aceitar a sua proposta se a sua proposta está diferente do termo de referência. Ele deveria ter desclassificado a sua proposta. Então, na verdade, houve uma nulidade nessa licitação. Não pode acontecer isso. Tá legal? O Weasley tirou minha dúvida de aditivo de contrato, era outra dúvida que eu tinha. Weasley, eu estou sentindo que você é um cara que vai entrar para a turma de viver de licitação, hein, cara? Porra, sentindo que você vai ser um dos alunos mais ativos lá na nossa turma.
Bacana. Tem alguém com mais pergunta aí? Se não tiver, eu vou dar por encerrado aqui, que a galera da FIC, a galera da Effect está lá trabalhando, está pedindo. Gente, um grande beijo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero realmente que essa hora de aula tenha sido útil para você. Foi muito bom para mim. Eu fico muito realizado quando eu dou aula. Espero que eu tenha te ajudado. E se for o caso de você querer participar da nossa turma Viver de Licitação, vai ser um barato. Mas também, se não for o teu momento, a gente continua junto aí no canal do YouTube gratuito, nessas aulas gratuitas. Né? O importante é que você enxergue oportunidade de negócio e empresas sérias ocupando o lugar que elas merecem. Bora ocupar, bora ocupar, bora ocupar. E muito, muito, muito obrigado. Obrigado ao pessoal da Effect. Obrigado ao pessoal da FIC. Muito bacana. Wilson, nunca vendi um parafuso. Será que dá? Wilson, cara, essa turma de Viver de Licitação é para ensinar quem não sabe nada de licitação. E antes de você terminar o curso, se você tiver realmente a veia empreendedora, garra para ganhar dinheiro, vontade de ganhar dinheiro, sangue nos olhos, antes de terminar o curso, você já ganhou dinheiro, já pagou o investimento. Menor dúvida. O Wesley está falando que vai juntar dinheiro. Wesley, R$157 por mês, pô. Vamos lá, 159. 10 vezes sem juros, pô. Estou pagando juros para você. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Galera, foi um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço. E a gente se vê na próxima terça-feira, para quem quiser, aula de revisão de preço. Valeu!